todo o país, né, para todo o Brasil. Então, tem gente, já disse, do norte ao sul, sentadinho esperando que a gente comece. Bom, hoje nós vamos falar sobre determinantes e matrizes. Curiosamente, os determinantes, o determinante é determinante de uma matriz, né? Não só de uma matriz, mas determinante de uma matriz quadrada. Agora, curiosamente, o filho nasceu antes do pai. Quer dizer, apareceram primeiro os determinantes, depois é que foi suscitado o interesse pela matriz que deu origem ao determinante. E mais curiosamente ainda, entre as operações com matrizes, a operação mais estranha é a de multiplicação de matrizes. Surgiu antes da adição de matrizes também. Jesus sabia multiplicar matrizes, porque não há tanto interesse assim em somar matrizes. Tem matrizes, mais interesse em multiplicar. Bom, muito bem. Então vamos falar sobre determinantes. Historicamente, os determinantes surgiram como um processo para resolver sistemas de equações lineares. Surgiu independentemente no Japão e no que é hoje a Alemanha. Né? Com SEC no Japão, é difícil dizer o nome porque esses nomes japoneses, essas coisas aconteceram em 1600 e alguma coisa. A pessoa lê e, dependendo da época, você lê de maneiras diferentes, porque a língua não é formada, não é escrita com sílabas e letras, é com ideogramas. Então, cada geração, passado um tempo esquecido, lê aquilo de uma forma diferente. Mas, de qualquer modo, Leibniz e SEC fizeram esses determinantes como um processo de resolver sistemas de equações lineares. É a chamada regra de Cramer, que acontece que naquela época os sistemas que apareciam na prática eram sistemas com muito poucas equações, 2, 3 equações, 4 no máximo, com 3 ou 4 incógnitas. Hoje em dia, o progresso tecnológico impõe a solução de sistemas com milhares de equações, com milhares de incógnitas. E para isso, a regra de Cramer é o pior sistema possível, o pior processo que você possa imaginar para resolver um sistema de muitas equações com muitas incógnitas. É a regra de Cramer. Só para vocês terem uma ideia, se vocês tiverem um sistema mínimo, pequenininho assim, 20 equações com 20 incógnitas, e se vocês tiverem um computador que faz 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo, não é um computador, não é a última palavra, mas tá bom, 1 milhão tá bom. 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo e dou de graça as adições e subtrações. Então, você quer resolver um sistema 20 por 20, você programou o seu computador para resolver esse sistema pela regra de Cramer. Então, ele tem que calcular 21 determinantes. Cada determinante desse tem 20 fatorial parcelas. Cada parcela é um produto de 20 fatores. E se você põe esse negócio no computador, os dados para o computador fazer a sua conta, 1 milhão de multiplicações ou divisões por segundo, esse computador vai ter que fazer essas contas. Não sei nem se é preciso um computador muito bom, porque para pegar dados que são produtos de 20 fatores, esses fatores podem ser muito grandes, pode não caber na memória do computador, mas digamos que caiba. Vocês não têm ideia de quanto tempo esse computador vai levar para resolver esse sistema. Para vocês não ficarem, para não perder tempo, eu vou dizer, leva 2 milhões e 700 mil anos. Mais ou menos, quer dizer, não sei há quanto tempo o homem existe sobre a Terra, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Supondo que não falta luz, supondo que o mundo não se acabe, que não haja aquecimento global no liquide com os computadores e tudo mais. Pois bem, então quer dizer assim, é difícil você imaginar um processo mais inadequado como processo prático de resolver esse sistema de equações lineares do que a regra de Cramer.
No entanto, mais uma vez aqui começa a minha catilinária, né, com os livros adotados no Brasil. Vários livros dizem textualmente o seguinte: o processo mais eficiente para resolver um sistema é a regra de Cramer. Então, você podia riscar a palavra eficiente e botar ineficiente. O processo mais ineficiente é a regra de Cramer. Agora, se vocês usarem, em vez da regra de Cramer, que é o uso de determinantes, vocês usarem escalonamento, esse mesmo computador leva 0,6 de segundo para resolver o sistema. Então, quer dizer, comparar 2.700.000 anos com 0,6 de segundo é uma coisa que não dá para fazer a comparação. Então, vamos falar. Então por que, se você está dizendo que determinante é essa porcaria, por que você vai ensinar determinante? Acontece que nem tudo no mundo é resolução numérica de um sistema de equações lineares. Né? Determinantes são interessantes do ponto de vista matemático por vários outros motivos. Dizem que a Coca-Cola foi inventada para ser um remédio para o estômago. No entanto, ninguém usa Coca-Cola para tomar Coca-Cola quando está com dor de estômago. Os determinantes foram inventados como processo de cálculo, mas naquela época em que ele foi inventado, ninguém pensava num sistema de 20 equações com 20 incógnitas. Não tinha cabimento. E os livros que dizem isso, eu gostaria de perguntar ao autor de um livro desse assim: já resolveu um sistema de 5 equações com 5 incógnitas usando a regra de Cramer? Pode ser que ele tenha resolvido, mas as equações são cheias de zero na matriz. Aí, até eu, né? Bom, então, para que serve os determinantes? Determinantes em matemática ocupam uma posição central em álgebra, em geometria e em cálculo e análise. E eu não vou falar no cálculo aqui, mas vou falar na álgebra e na geometria. Na geometria, o determinante lhe dá, é uma forma concreta e explícita de dar o volume de um paralelepípedo, por meio de um determinante da matriz cujos elementos são as coordenadas dos vértices daqueles vetores que formam as arestas do paralelepípedo. O determinante 2 por 2, vamos começar com o determinante 2 por 2. Eu tenho falado na geometria e na álgebra também. Na álgebra vocês verão daqui a pouco por que o determinante é interessante na álgebra. Vamos pegar uma matriz 2 por 2. Por definição, o determinante dessa matriz M é A1B2 menos A2B1. Aqui já, essa expressão aparece aqui de forma absolutamente natural, porque dizer que esse número aqui é diferente de zero significa dizer que esse vetor, linha aqui, não é um múltiplo, esses dois vetores não são múltiplos um do outro. Quer dizer, um vetor L2, essa linha aqui, é um múltiplo do vetor L1 ou vice-versa, se somente se essa expressão aqui é igual a zero. Então é uma expressão absolutamente natural. Significa dizer que é diferente de zero, significa dizer que esses dois vetores não são linearmente dependentes. Um não é múltiplo do outro. Muito bem. Esse determinante, eu posso... Bom, vamos chamar L1 e L2, não? Eu vou agora chamar de U e V, para poder se encaixar no que eu venho dizer em seguida, é 3 por 3. Então, esse determinante, posso representá-lo como sendo o determinante da matriz cujas linhas são U e V. Bom, então, considerado como função de U e V, essa função aqui, ela tem umas propriedades bastante simpáticas. Primeiro, ela é linear em cada uma. Bom, primeiro que ela é antissimétrica. Vou escrever assim para dizer que é uma matriz.
Quer dizer, se eu trocar a posição das duas linhas, U e V, o determinante muda de sinal. Isso é óbvio, né? A partir da expressão dele. Se puser o 2 na frente do 1, o A2 aqui e o B2 aqui, então vai mudar o sinal. A outra, daí já resulta imediatamente que se uma linha é múltiplo da outra, o determinante é zero, né? Por exemplo, se as duas linhas são iguais, multiplicar por se as duas linhas são iguais, então fica determinante de UV igual a menos determinante de UV, que V e U são iguais. Determinante de UU é menos determinante de UU, mas um número só é menos ele mesmo se for zero. Então, daí já resulta que o determinante, ele de uma matriz que tem duas linhas iguais é zero, portanto, se uma linha... Outra coisa é a seguinte, eu me antecipei. O determinante, quando você multiplica uma linha por um número, ele fica multiplicado pelo número. Isso também resulta diretamente de uma expressão de alguns segundos da definição. A outra é que o determinante é uma função linear de cada uma das duas variáveis. Não precisa dizer isso para a variável V por causa da propriedade 1. Então vamos numerar isso aqui. 1, 2 e 3. Ok? Tudo que valer na primeira variável vale na segunda por causa dessa propriedade aqui. E a quarta propriedade é o seguinte: se eu considerar a matriz chamada matriz identidade, que é a matriz I2 aqui, matriz identidade, cujas linhas são os vetores E1 e E2, que são os vetores básicos do plano, esse vetor aqui, e E2. Então, o determinante da matriz identidade, ou seja, dos vetores E1 e E2, é igual a 1. É claro, né? Isso aqui fica 1 vezes 0 menos 0 vezes 0. 0 vezes 1. Muito bem. Agora, sabe o que é interessante? Extremamente interessante. É que a gente podia imaginar uma função que a cada par de vetores associa um número. Uma função f é uma função de R2 e R2 em R. Existem várias maneiras de você fazer funções assim. Por exemplo, você podia pegar dois vetores e multiplicar coordenada por coordenada. Por exemplo, em vez de botar menos aqui, eu botar assim, A1 vezes A2 mais B1 vezes B2. Isso é uma função. Isso é o que função é essa? É o produto interno. Então, isso é uma função. Então, nós temos... Imagina que eu tenho uma função, agora que essa função goze dessas quatro propriedades que estão aqui. Ou seja, que ela seja bilinear, 2 e 3 diz que a função é bilinear. E 1 diz que ela é antissimétrica. E que ela assume o valor 1 para esses dois vetores aqui. Muito bem. Toda função que tem essas propriedades coincide com a função determinante. Ou seja, o determinante é a única função que tem essas propriedades. O determinante de UV é a única função real com as propriedades um, 2, 3, 4. O que isso significa? Daqui a pouco a demonstração disso é óbvia.
Óbvio, sabe o que é óbvio? Óbvio é tudo aquilo que a gente sabe fazer. É uma palavra que os professores usam para impor a sua autoridade e dizer que os alunos, vocês não estão entendendo isso, então vocês são burros, porque isso é óbvio. Agora, vai ver que ele levou anos para aprender aquilo, né? Depois que ele aprende, ele diz, é óbvio. Só depois que aprende. Aí esconde quanto tempo teve lutando para entender aquilo. Mas sabe o significado dessa afirmação aqui? Essa afirmação, eu estou fazendo 2 por 2 porque fica mais rápido de escrever. Mas daqui a pouco vou falar 3 por 3. Mas como eu já fiz tudo 2 por 2, o 3 por 3 eu digo, é óbvio que você pode fazer isso 3 por 3. Sabe qual é o significado dessa afirmação aqui, que a gente vai constatar daqui a pouco? O significado disso é o seguinte, não interessa como é que você definiu o determinante. Não importa se você definiu por... Pega um livro, cada livro tem uma definição de determinante, se é que tem definição, né? De uma maneira diferente. Se você escalonou a matriz, depois multiplicou os elementos da diagonal, esse é o Paiva faz assim. Ou então, se você usa o desenvolvimento de Laplace, não importa. O que importa é que essas propriedades sejam válidas. E o curioso é que, na maioria dos livros, essas propriedades não são sequer mencionadas. Às vezes, uma delas é mencionada assim, com o nome de teorema de Laplace ou algo assim. Claro que essa propriedade eu posso resumir as propriedades 2 e 3 dizendo assim. Eu posso juntar os 2 com 3. Sabe? Mas entende? Vou voltar e enfatizar esse ponto. Essa afirmação aqui significa que não importa de que modo o determinante foi definido, desde que essas 4 propriedades sejam verdadeiras. Se você dá uma definição para a qual essas 4 propriedades valem, então essa função que você introduziu é a função determinante, não existe outra. Agora, como é que a gente verifica esse fato? Diretamente a partir da definição. Se eu tenho uma função que tem essas 4 propriedades, e se eu pego um vetor U, que é um vetor assim, A1 é 1, mais B1 é 2. E um vetor V, que é A2 é 1, mais B2 é 2. Aqui é 1. Esse vetor aqui. E o E2, esse vetor aqui. De modo que isso é a mesma coisa que dizer que o U é A1B1 e que o V é A2B2. Tá? Porque esse aqui é A1 vezes... Isso é um número, A1, A2, B1, B2 são números e A1 e A2 são vetores. Então, escrevendo desse modo, a F de UV fica sendo F de A1 é 1, isso aqui é um número, isso aqui é um vetor, mais B1 é 2, vírgula, A2 é 1, mais B2 é 2. Aí eu vou desenvolver isso de acordo com as propriedades da função que eu estou admitindo que a função f possui. Essas propriedades. Quais são elas? Primeiro que ela é bilinear. Então quer dizer o seguinte, esse A1 aqui eu posso pôr para fora, fica sendo A1 vezes F de E1, A2 é 1 mais B2 é 2, que tem uma vírgula, mais B1 F de E é 2, A2 é 1 mais B2 é 2. É tudo automático. Eu vou fazer só uma coisa, depois eu vou dizer que, analogamente,
Aí a gente vai o seguinte, o que é que eu fiz? Ao passar dessa linha para essa, eu usei esse fato aqui. Quer dizer, que ela é uma função, não é o determinante, é a função f, tem essa propriedade. Ela é bilinear. Então eu posso passar esse A1 para fora e essa soma, o f de uma soma é a soma dos f em relação à primeira variável. Aí, agora, eu escrevo A1 vezes, eu olho para essa segunda variável. Então ele é linear na segunda variável. Então o que que fica? Fica A1 vezes A2 vezes f de E1 é 1 mais A1 B2 vezes f de E1 é 2, ok? Aí eu vou desenvolver agora, em relação à segunda variável, essa parcela aqui. Então fica B1 A2, que é 2, B1 é a mesma coisa, f de E2 é 1, mais B1, B2 vezes f de E2 é 2. Muito bem. Não sei se vocês estão seguindo, mas é tudo automático, usando essas propriedades aqui. Aqui, como a minha f, por hipótese, ela é antissimétrica, então se ela tem duas variáveis iguais, ela é zero. Então essa parcela aqui se anula. Analogamente, essa última parcela é zero, porque é uma função antissimétrica, que tem duas variáveis iguais, ela é zero, porque se eu trocar a posição, ele devia mudar de sinal, mas trocar a posição não trocou nada, porque as duas são iguais. Então isso aqui fica sendo A1B2 vezes isso aqui, mais A2B1 vezes isso aqui. Mas a minha função é antissimétrica, então f de E2 é 1 é menos f de E1 é 2. Então isso aqui fica menos A2B1. Põe isso em evidência, porque é a mesma coisa. Já troquei o sinal. Vezes f de E1 é 2. Mas f de E1 é 2 é igual a 1. Eu estou supondo que tem as propriedades 1, 2, 3 e 4. Essa é a propriedade 4. Então isso aqui fica sendo A1B2 menos A2B1. O que é o determinante. Então, o determinante é a única função de uma matriz. Aqui eu posso escrever o determinante de UV, é a mesma coisa que o determinante da matriz M, que tem essas quatro propriedades. De modo que, repito pela 10ª vez, mas é de propósito, para poder gravar isso. Não importa de que modo ficam definidos os determinantes, desde que sejam válidas essas quatro propriedades. Então, isso é o que interessa, o resto é consequência. Ok? Agora, do ponto de vista do algebrista, então isso é mamão com açúcar, né? Tem tudo, tem uma função que é caracterizada por essa propriedade, eu posso manipular essa função a meu bel prazer, desde que as quatro propriedades sejam mantidas. Então eu não preciso me preocupar com aquelas expressões que o determinante é uma soma de um fatorial de n parcelas, cada parcela é o produto de n números, tudo. É interessante, mas o que interessa são essas coisas, que são as coisas que são menosprezadas, em geral. Agora, outra coisa, do ponto de vista, isso é algébrico, do ponto de vista geométrico, eu tenho dois vetores, U e V, que são as linhas daquela matriz. O determinante de U e V, determinante daquela matriz, o valor absoluto desse determinante é a área do paralelogramo. Para não escrever paralelogramo, eu faço desenho, é mais rápido de escrever. Então é a área do paralelogramo que tem como lados os vetores U e V.
Você dizer, mas vetor não é segmento de reta, eu ponho onde eu quiser, desde que eu ponha os dois com a mesma origem, o determinante, o paralelogramo vai ser congruente, né? De modo que... Por que isso é verdade? Bom, isso está provado no livro de um jeito, logo no começo, usando a área do triângulo, que o paralelogramo é o dobro do triângulo, a gente desenha uma diagonal, o paralelogramo é o dobro daquele triângulo, de qualquer dos dois triângulos. Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, porque eu quero fazer de modo que se adapte por causa de 3 dimensões, que é como está aqui no livro também. Então, vamos fazer de 2 dimensões assim. Para chegar a essa conclusão, eu vou mencionar uma matriz que é muito interessante. O que ela tem de interessante, isso é uma regra geral, as coisas mais interessantes são sempre ignoradas quando se trata de livros didáticos brasileiros. A coisa interessante é a matriz de Gram dos 2 vetores. Isso tudo é no livro, hein? O primeiro livro que eu escrevi de geometria no plano, eu e o Paulo César, uma colaboração dele, geometria chamada Coordenada no Plano, eu não sabia escrever Gram direito. Eu escrevi Gram com 2 M's no fim, né? Não tem 2 M's, só tem um M. A matriz de Gram, de 2 vetores, que é G de UV, é a matriz formada a partir daqueles 2 vetores. O U é A1B1, o V é A2B2. A matriz de Gram é a matriz assim. Ela é muito bonitinha. É uma matriz 2x2, o primeiro elemento dela é o produto interno de U por U, o segundo de U por V. Aqui é V por U, mas é a mesma coisa que U por V, e aqui é V por V. Dificilmente a gente pode imaginar uma matriz mais bonitinha do que essa, né? Super elegante, ela é uma matriz simétrica, e você pode fazer com um número qualquer de vetores, desses vetores no espaço, a dimensão n, e você toma os produtos internos e forma uma matriz n por n, ou k por k, de k vetores. E essa matriz, não só ela é bonitinha, mas ela é eficiente também. Ela é útil. Se você olhar com cuidado, você vai ver que essa matriz, ela é o produto da matriz M pela transposta de M. O que é a matriz? M nós já vimos aqui. M é A1, B1, A2, B2. A transposta de M é a matriz que a gente obtém trocando as linhas pelas colunas. Então, as colunas ficam sendo, as linhas ficam sendo B1, B2, né? E A1, A2, B1, B2. Produto de matrizes é uma operação que costuma requerer um pouco de treino dos alunos para aprenderem a fazer produtos. Mas o produto é o seguinte, você pega, multiplicar 2 matrizes, você pega cada linha dessa aqui e multiplica pela coluna da segunda matriz. Fazer o produto interno, quer dizer, A1 por A1, vou escrever assim, e B1 por B1. Aí, o outro elemento, esse elemento daqui, vai ser essa linha, porque ele está na segunda linha, pela primeira coluna de novo. Então, é A1, A2, mais B1, B2.
A mesma coisa aqui, o terceiro vai ser a primeira linha pela segunda coluna. Então vai ser A1, A2 mais B1, B2, é a mesma coisa. A1, A2 mais B1, B2. E finalmente, esse elemento aqui é o produto interno do segundo elemento, da segunda linha pela segunda coluna. É A2, A2 mais B2, B2. Então a gente vê que isso aí, olhando para cada um desses 4 elementos da matriz produto, vai dar exatamente a matriz de Gram. Não vou escrever. Porque isso aqui é o produto interno de U por U, isso aqui de U por V, de U por V e de V por V. Então, a matriz de Gram é o produto de M pela transporte de M. Beleza. Agora, uma coisa que não foi dita aqui, mas que é consequência dessas 4, e também uma propriedade que é consequência dessas 4, e pode também ser vista diretamente a partir da definição, é que o determinante. Agora eu não vou escrever determinante de UV, mas vou escrever determinante de M, é a mesma coisa. Né? M é a matriz cujas linhas são U e V. O determinante de M é igual ao determinante de M transposto. Uma maneira de ver isso é olhar diretamente da definição. Outra coisa que, uma maneira diferente, mas que resulta, se você tiver uma definição para N matrizes N por N, é que o determinante, não só ele é uma função bilinear alternada das linhas, mas ele também é uma função multilinear alternada das colunas. Então, os dois coincidem, porque os dois têm a mesma propriedade. Né? Então, o determinante de M é determinante de M transposto. Outra coisa fundamental, eu vou ter que apagar alguma coisa aqui. Vou apagar aqui porque é uma conta que já foi feita e que não vai ser mencionada mais. É uma conta. Outra coisa a respeito dos determinantes, que tornam o determinante do ponto de vista algébrico interessante, atraente, é que o determinante do produto de duas matrizes é uma coisa que é o produto dos determinantes dessa matriz. Essa propriedade, que é de grande utilidade, ela é sistematicamente mencionada nos livros sem nenhuma demonstração. Se você for verificar que esse determinante aqui é o produto desses dois, para matrizes 2 por 2, isso é tranquilo. Você escreve o determinante de M, você escreve o determinante de N, faz multiplicação e faz, do outro lado você faz o determinante do produto MN e chega a conta. Agora, se você for fazer isso para matrizes 3 por 3, na marra, sem pegar o determinante de um, o determinante de multiplicar, você tem que olhar de um lado, você vai ter uma soma de 162 parcelas. Cada parcela dessa é um produto de 6 fatores, que são os 3 fatores do primeiro. É uma loucura. Você não vai conseguir fazer isso, a não ser em alguns dias. Não leva 1 milhão de anos, não, mas leva um monte de trabalho, não vale a pena. Mas eu quero provar isso. Eu posso provar isso de uma maneira extremamente simples e elegante, utilizando esse fato aqui. Não foi assim que nós fizemos no nosso livro. Fizemos isso de outra forma, mas no livro também não está feita essa afirmação aqui. Mas a demonstração é muito simples. Eu faço o seguinte, eu defino uma função, eu fixo a matriz N da matriz M
e N são matrizes 3 por 3. Fixa a matriz C. Eu vou olhar a M variando. Então, a função F da matriz M igual ao determinante de Mn, fica só uma função só da matriz M. Portanto, fica uma função, isso aqui é uma função, isso aqui é... É uma função bilinear alternada das linhas de M, quer dizer, tem essas propriedades aqui. Isso é fácil de verificar, né? A partir das propriedades que o determinante é uma função linear alternada e a multiplicação é distributiva. E além disso, F da matriz identidade vai dar igual ao determinante de N. Ela está fazendo 3 por 3, né? I3. Então, I3 e... multilinear, enfim. Eu estou fazendo 3 por 3, por quê? Estou fazendo 2 por 2. Não tem nada de 3 por 3, eu não falei em determinante 3 por 3. O erro está aqui. Obrigado. O que eu seria sem o Wagner, né? É 2 por 2. Faz tudo 2 por 2. O determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, isso, é claro que isso aí 2 por 2 a gente faz diretamente. Mas agora eu vou fazer um argumento 2 por 2 que vale para 3 por 3 também. Então, isso fica... É uma função bilinear alternada ali que tem. Então, logo, f de m é igual ao determinante de n vezes o determinante de m. Espera aí. Então, espera aí. Eu estou chutando aqui. Estou, realmente. Não é bem um chute. É que na hora que eu fiz uma afirmação aí, até demonstrei, eu não demonstrei tudo o que eu queria. Tem um pouquinho a mais. O que foi que eu estou me referindo aqui? Toda função bilinear alternada das linhas de uma matriz 2 por 2, ela é o determinante se o valor nos vetores E1 e E2 for 1. Se o valor nos vetores E1 e E2 não for 1, for um certo número A, por exemplo, então essa função é A vezes o determinante. Quer dizer, se f de UV é bilinear alternada, U e V são vetores em R2, e f de E1, E2 for igual, digamos, a um certo número A, então f de UV é igual ao determinante, é igual a A vezes o determinante de UV. O que eu fiz ali foi supor que o A é igual a 1, mas foi besteira. Se eu dissesse o A qualquer, dava a mesma coisa. No fim chegava f de E1 e E2, que seria A. Ok? Então, essa função aqui é uma função bilinear alternada das linhas de M. E para quando M é identidade, isso aqui é o determinante, porque é o determinante de N. Então, isso aqui é igual àquele número A, que é esse aqui, vezes o determinante de M. Isso aí prova que o que é f de M, que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Isso é a demonstração mais rápida que você pode ter desse fato. Não precisa fazer... E se fosse 3 por 3? Mesma coisa. Mesmíssima coisa. A única... Só estou dizendo 2 por 2 porque eu ainda não disse o que é um determinante 3 por 3. Mas é de uma matriz 3 por 3. Então, vamos fazer isso. Mas daqui a pouco. Deixa eu terminar isso aqui.
Então eu tenho a matriz de Gram, que é um negócio sensacional. Simplíssimo, matriz de Gram. Então, para que serve essa matriz de Gram? A matriz de Gram serve para o seguinte, vamos lá. Para que serve a matriz de Gram? É que o determinante da matriz de Gram vai ser o determinante do produto da matriz, pelas matrizes cujas linhas são U e V, pela sua transposta, mas o determinante do produto é o produto dos determinantes, e o determinante da transposta é igual ao determinante da matriz original, então isso aqui é o determinante de M ao quadrado. Então, o determinante da matriz de Gram é o quadrado do determinante da matriz M. Que consequência tem essa afirmação aparentemente ingênua? A consequência é interessante. É o seguinte, a matriz M tem coordenadas, os 100 elementos A1, B1, A2, B2, que são as coordenadas dos vetores U e V quando eu tomei um sistema de coordenadas lá no plano. Acontece uma coisa que a gente observa aqui, que é o seguinte. A matriz de Gram não depende de sistema de coordenadas. Ela é definida como produto interno. O produto interno não depende, o Wagner já mostrou isso aqui. O produto interno dos vetores U e V é o produto do comprimento de U, que não tem nada a ver com o sistema de coordenadas, comprimento de V, comprimento de U vezes o comprimento de V, vezes o cosseno do ângulo, formado por U e V. Então, o produto interno não depende do sistema de coordenadas, portanto, a matriz de Gram não depende do sistema de coordenadas. Já essa matriz aqui depende. A matriz M, os vetores U e V, se eu tomar um sistema de coordenadas diferente, as coordenadas do vetor são outras. Mas o determinante não depende, porque o determinante de M, ou melhor, o determinante depende, peraí, deixa eu dizer uma coisa. O valor absoluto do determinante de M é igual à raiz quadrada do determinante da matriz de Gram. Bom, a matriz de Gram tem um determinante não negativo, porque o quadrado de um número real é não negativo. Então, o determinante da matriz M, em valor absoluto, o valor dele com sinal pode mudar. Se você tomar um sistema de coordenadas invertido, o x está aqui, o y está aqui, então o determinante muda de sinal. Mas o valor absoluto não. Pois bem, e aí a gente vai mostrar que afirma o seguinte. O valor absoluto do determinante dessa matriz é a área do paralelogramo Por quê? Olha, se eu disse a coisa fundamental, que é o determinante de M, não depende do sistema de coordenadas. Se não depende do sistema de coordenadas, eu tomo o sistema de coordenadas que eu quiser. Porque o determinante de M é a raiz quadrada do determinante de G ou V, o determinante da matriz de Gram, que por sua vez é definido através de... todo mundo usa essa expressão, mas me ensinaram há algum tempo atrás que está errado. Em inglês, through está bom, através de, mas através de é quando você atravessa uma coisa. É por meio de, né? Através de, quando você...
Você vai do Rio para São Paulo através da estrada. Né? Você atravessou a estrada, mas através de... Não, está errado. É por meio de, mediante, ou qualquer coisa assim. Bom, determinante também é cultura. Determinante depende do sistema de coordenadas. Então, eu posso tomar um sistema de coordenadas, dados os vetores U e V, eu tomo um sistema de coordenadas em que o vetor U tem coordenadas A, 0, o vetor V tem coordenadas B, C, e aqui está o meu impávido paralelogramo. Está aqui, não, está errado. Está aqui, ele está aqui. Está aqui o meu querido paralelogramo que tem lados U e V. Bom, agora a área desse paralelogramo, vou chamar ela de A, a área é o produto da base pela altura. Nunca deixou de ser. O produto da base pela altura, a base dele tem módulo A, eu posso tomar o sistema de coordenadas de tal modo que o A seja positivo, tá? E a altura dele é C, né? A altura desse paralelogramo é C. Ah, mas isso aqui é o determinante da matriz cujas linhas são A0, 0, C. Oh, BC, desculpa. BC. Ok? O determinante dessa matriz, obviamente, é AC. Quer dizer o seguinte, se eu começar com uma matriz qualquer, o determinante dela não muda se eu mudar o sistema de coordenadas. Pelo menos pode mudar o sinal se eu inverter. Então, essa é a área do... Então, a área é o determinante da matriz A1, B1, A2, B2. Então, explicando melhor o que eu disse no começo da aula eu fiz uma que eu chamei de catilinária contra os determinantes. Catilinária, você sabe por que quer dizer isso? Tem um cara chamado Catilina, né? Que toda vez que ele faz um discurso no Senado romano... Catão. Catilina. Catilina. Qualquer tanda Catilina butere com a paciência nostra. Qualquer tandem Catilina butere paciência nostra. Até quando, Catilina, você vai abusar da nossa paciência? É porque todo discurso que ele fazia, ele terminava aqui. Cartago deve ser destruída. Cartago tem que ser destruída. Cartago, você sabe, é um país que ficava no norte da África, bem oposto e que era forte, que deu um grande general Aníbal, que é fantástico, cara que subiu com um elefante e tudo, subiu pelos Alpes e atacou Roma. Bom, isso é outra história. Depois eu conto a vocês isso. Na aula seguinte. Então, o determinante não depende do sistema de coordenadas, portanto, esse determinante é a área. Então, eu estava dizendo o seguinte, eu tinha feito um discurso contrário aos determinantes. Não sou contra os determinantes. Determinantes são um instrumento da maior importância em matemática. Só que, é como, por exemplo, eu tenho um instrumento que serve para alguma coisa, uma chave de fenda, por exemplo. É um instrumento útil, mas se eu for usar a chave de fenda para cortar um bife, não dá, né? Não foi para isso que ela foi feita. Pode até ter sido feita para isso, mas não serve para cortar bife. Chave de fenda não é o melhor instrumento para cortar bife. Mesma coisa determinante. Determinante é extremamente interessante. Por quê? Porque é a única função linear alternada que assume o valor 1 na matriz de identidade. Segundo, o determinante de uma matriz é a área do 2 por 2, é a área do paralelogramo cujos lados são dados por esses vetores linhas da matriz.
Do ponto de vista, esse aí para álgebra e geometria. Para análise, então, o determinante jacobiano aparece em todas as situações, na fórmula de mudança de variáveis integrais múltiplas, etc, etc. Então, o determinante é útil em álgebra, em geometria e em análise. Quer mais do que isso? Agora, ele não serve, absolutamente não serve para calcular, para usar a regra de Cramer. A propósito, e como é que é a regra de Cramer? Bom, deixa eu terminar dizendo o seguinte. Terminar nada, quero terminar... Que horas isso aqui termina? Meio-dia, né? Meio-dia tá bom? 1h tá bom. Muito bem. Regra de Cramer. A regra de Cramer, eu já arrasei com ela, né? 2.700.000 anos, etc. Mas olha, não joga fora a regra de Cramer, não. Não joga fora a chave de fenda. Não serve para cortar o bife, mas serve para apertar parafuso. O problema é você não querer tomar a penicilina quando está com dor de cabeça. Não é para isso, toma analgésico. Então, a regra de Cramer não é para resolver, foi criada para resolver o sistema, mas não é boa. Leva 2.700.000 anos para resolver um sistema 20 por 20, não dá. Então, para que dá? É o seguinte. Eu estou sempre escrevendo sistema 2x2, mas o que eu estou falando aqui em 2x2 vale N por N, é só que é mais rápido de escrever. Oi? É óbvio. Até agora, a gente tem olhado para as linhas da matriz. O sistema tem as linhas, aí a gente tem aquelas figuras bonitas que foram projetadas aqui e tudo. Aí você deve pensar, peraí, e as colunas? Será que as colunas não servem para nada? Será que aqui, por exemplo, eu tenho esse sistema, eu tenho essa coluna que eu vou chamar de coluna A, que é o vetor A, o vetor coluna, que é o A2. Aqui eu tenho a coluna B, que é igual a B1, B2. Por que eu pus C, D? Tem que botar C, né? E eu tenho a coluna C, que é formada, que é o vetor C1, C2. Então eu posso olhar para esse sistema como uma afirmação de que o vetor C é uma combinação linear, x vezes o vetor A, mais y vezes o vetor B. Então, resolver um sistema significa, dados os vetores A, B e C, agora eu estou olhando do ponto de vista das colunas. Dados os vetores A, escrever o C como combinação linear de A e B. Aí a gente enxerga a possibilidade de que o sistema não tenha solução, porque eu tenho A e B, por exemplo, podia ocorrer que o A e o B fossem múltiplos um do outro, e o C está aqui, no plano, tudo isso no plano. Como é que eu vou exprimir o C como combinação linear de A e B, se A e B são colineares e o C está fora dessa linha? Então, esse sistema não tem solução. Então, a gente pode... Ou então, pode acontecer que o C esteja aqui, né? Aí tem solução. Mas então, acontece isso. Achar uma solução do sistema significa exprimir o vetor C, que é a coluna dos termos independentes, como combinação linear dos vetores coluna da matriz. Vocês notaram que eu disse vetores coluna? Não tem essa. Por que? Não me pergunte. Só sei que é assim, eu obedeço fielmente os gramáticos. Os gramáticos devem ser obedecidos. Vetores, tracinho, coluna. Tem uma regra que diz que quando o substantivo é usado como adjetivo, então ele não vai para o plural. Mas isso é uma regra inventada pelos gramáticos. Então,
Mas desobedeça, porque eles descobriram uma coisa fantástica. Se você desobedecer, você é ignorante. Então, um cara pode chegar e dizer assim, eu detesto matemática, eu não sei nada de matemática, e dizer isso com grande orgulho. Aliás, uma vez um presidente da República me disse isso. Eu detesto matemática. Numa reunião no Palácio da Alvorada. Eu conversei com o presidente da República, né? Eu estava querendo só uma oportunidade para dizer isso. Então, eu detesto matemática. Aí eu disse, se fosse, em vez de matemática, gramática, o senhor teria coragem de dizer a mesma coisa? Ele disse, não. Porque se você disser, eu detesto gramática, você é ignorante. Você escreve chuva com X, então, assim, ou você obedece ou você é ignorante. Aí você, para não ser taxado de ignorante, você obedece. Muito bem. Então, quer dizer, a solução de um sistema são os coeficientes dessa combinação linear. Você está olhando que o vetor C pode ser expresso como combinação linear de A e B, se puder, o sistema tem solução, e a solução são esses coeficientes aqui. Aí é óbvio que eu podia fazer isso com 3, por 4, 5, qualquer coisa. Aí acontece o seguinte, se eu pegar a matriz aqui, cujas colunas são A e B, eu posso formar uma matriz cujas colunas são C e B também. Aí a matriz cujas colunas são C e B, eu disse no começo que o determinante é uma função bilinear alternada das linhas, mas também é uma função bilinear alternada das colunas, mesmo porque linhas e colunas a gente pode trocar porque o determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua transposta. Então isso aqui fica sendo o determinante de XA mais YB, vírgula B. Ok? Eu substituo C por XA mais YB. Então, quando eu faço isso, o determinante é bilinear. Então, isso aqui fica X vezes o determinante de AB mais Y vezes o determinante de BB. Mas o determinante de uma matriz cujas colunas são B e B é zero. Então, isso aqui desaparece. Quer dizer o seguinte, que o determinante de CB é igual a X vezes o determinante de AB. Agora, supondo que o determinante de AB seja diferente de zero, supondo que ele seja diferente de zero, aí você tira o valor de X, que é o determinante de CB dividido pelo determinante de AB. Essa é a regra de Cramer. A mesma coisa para o Y, só que aqui, em vez de substituir o C, o A por C, eu substituo o B por C, tem a mesma coisa. Agora, essa regra só vale, ela foi obtida, supondo que o determinante da matriz AB é diferente de zero. Nós vimos livros de ensino médio, que diz que se esse determinante aqui e esse forem ambos iguais a zero, o x é indeterminado. Então, tem um livro que diz assim, o x é indeterminado, mas o y é determinado. Como se isso tivesse sentido. Porque quando você está resolvendo o sistema, ou o sistema é indeterminado como um todo, ou é determinado. Não tem esse negócio, o x é indeterminado, o y é determinado. Então, você pode pegar, por exemplo, um sistema assim, digamos, x mais y igual a 1. Não, 2 por 2 não dá. Mas x mais y mais z igual a 1. Então, você pega 2x mais 2y mais 2z igual a 2 e 3x mais 3y mais 3z igual a 4. Obviamente, esse sistema não tem solução. Porque se x mais y mais z é igual a 1, 3x mais 3y mais z tem que ser igual a 3, não pode ser outro valor. Não importa qual o valor de x, de y, de z, se isso aqui é 1, isso aqui tem que ser 3. Então, esse sistema não tem solução.
Agora, se você olhar para os determinantes aqui, são todos iguais a zero. Quer dizer, se você olhar para o determinante da matriz total, quer dizer, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, obviamente essa matriz tem determinante zero. Se você substituir uma dessas colunas pela coluna dos termos independentes, para usar a regra de Cramer, aí você substitui isso aqui por qualquer coisa, por exemplo, 1, 2, 4, continua sendo zero, porque você desenvolve o determinante segundo os elementos dessa coluna, e todos os menores vão ser zero. Então, todos os determinantes são zero, mas o sistema não tem solução. Mas o livro lá diz que é indeterminado. Quer dizer, o livro diz que é indeterminado, mas ele não pegou esse exemplo aqui. Porque os caras escrevem livro, eles não se dão ao trabalho de pegar um exemplo para ver se o que ele escreveu funciona naquele caso particular. E, aliás, isso é uma lição para nós todos. A gente tem que ter, a todo momento, uma coisa chamada autocrítica. A gente faz uma afirmação de natureza geral, a gente tem que fazer autocrítica. Eu fiz essa afirmação geral, vou ver se ela é verdadeira num caso particular simples. Se for verdade em geral, é verdade no particular. Então é verdade em geral, e aí? Não é. Bom, então essa é a regra de Cramer. Ah, sim, eu tenho que dizer uma palavra a favor da regra de Cramer. Se você for calcular todos esses determinantes, você já viu o que é que dá, né? Então a regra de Cramer não serve para nada, joga no lixo? Não, senhor. A regra de Cramer dá uma expressão explícita do valor das incógnitas em função dos dados do problema. E essa expressão serve para mostrar, por exemplo, como é que essas incógnitas variam quando os dados variam. Porque você está num problema de natureza de engenharia, ou de física, ou de qualquer outra aplicação da matemática, economia, ou qualquer coisa assim, você tem os dados do problema são obtidos fazendo experiência, fazendo estatística, fazendo comprovação, medidas de várias naturezas. E esses dados são sujeitos a mudança. Então, quando você muda os dados, como é que as soluções mudam? Aí a regra de Cramer lhe dá uma maneira de você controlar a mudança da solução em função das mudanças dos dados. Então, é uma coisa que para computação não serve. Mas para teoria é muito importante ter a regra de Cramer. Só que ela só funciona, em qualquer caso, só funciona quando esse animalzinho aqui é diferente de zero. Quantos minutos ainda tenho? 10. 10? Ah, 10 dá para contar um bocado de mentira. Bom, eu gostaria de ouvir perguntas aí. Vou falar um pouco sobre o caso 3x3. Então, eu tenho uma matriz M, A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Então, ela tem essas linhas U, V e W. E tem umas colunas que eu chamaria de A, B e C também. Mas não vou falar nelas agora, nesse instante. Então, o determinante dessa matriz ele pode ser escrito explicitamente. É uma soma de 6 parcelas. Então, a gente escreve essas 6 parcelas. Cada parcela dessas é um produto de 3 fatores. Cada fator representa um elemento tirado de uma linha ou de uma coluna, de tal modo que cada produto desse tem que ter um elemento de cada linha e um elemento de cada coluna. Então, a gente, para escrever o determinante, a gente escreve assim, A, B, C, depois mais A, B, C, depois vamos botar os índices aqui, mais A, B, menos, mais A, B, C, menos A, B, C, mais A, B, C, menos A, B, C. Agora vou botar os índices. Começo com 1, 2, 3, né? Natural. Depois eu deixo o 1 sempre aqui. O 1 vai aparecer aqui uma vez, aqui outra vez, aqui o 2 e aqui o 3.
Aí eu mudo a posição do 2 com o 3, fica um 3, 2. Aí eu boto o sinal menos. Aqui, a regra que eu botei foi a seguinte. Eu fico escrevendo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e eu vou ver o que é que vai aparecer aqui. O 2, começando com 2, é 2, 3, 1. Então, eu boto 2, 3, 1 é o positivo. E 2, 1, 3 é o negativo. Aqui, começou com 3, 3, 1, 2. E 3, 2, 1 é o negativo. Pronto. Então, esse é que é o determinante. Ah, mas o negócio arbitrário? Parece uma coisa arbitrária, mas você tem uma soma de fatorial você tem uma matriz n por n, você tem fatorial de n termos. Cada termo é um produto de n fatores. Cada fator está numa linha ou numa coluna e os fatores do mesmo produto têm que estar em linhas e colunas diferentes. Tem que usar todas as linhas e todas as colunas. Então, esse é o determinante. Então, com essa definição explícita, que a gente tem proveito do fato de ser 3 por 3, então não dá para escrever, só não dá para escrever o determinante do produto de duas matrizes. Como eu disse a vocês, são 162 parcelas, cada parcela é um produto de 6 fatores. Então, não dá. Tem que fazer um raciocínio mais sofisticado, o determinante do produto. Então, esse determinante, a gente vê diretamente que ele tem aquelas propriedades que foram mencionadas. O determinante da matriz, cujas linhas são U, V e W, é uma função que é linear em U, linear em V e linear em W. Quer dizer, se eu substituir U por U' mais U duas linhas, o determinante fica somado. O determinante de U, se U, não posso, estou proibido de escrever ali. Se U for igual a U' mais U duas linhas, então o determinante de U, V, W é igual ao determinante de U', V, W, mais o determinante de U duas linhas, V, W. Então, ele é linear, é aditivo, e se você multiplicar por alfa, o determinante fica multiplicado por alfa. E tem mais o seguinte, o determinante de V, U, W é menos o determinante de U, V, W. Então, é uma função que é linear em U, mas é linear em V também, linear em W, e, aliás, basta dizer que é linear em U e ter essas propriedades aqui. Se você trocar a posição de duas linhas, o determinante muda de sinal. Isso se chama que é uma função alternada, trilinear alternada. Então, o determinante tem essa propriedade e a gente prova que a única função de 3 variáveis vetoriais, que é trilinear alternada e que assume o valor 1, quando essas 3 variáveis são 1, 2 e 3, ou seja, a matriz por eles que tem essas linhas é a matriz de identidade, então o valor é 1, então essa função obrigatoriamente é o determinante. Daí resulta exatamente como a gente fez antes, que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes, etc, etc, etc. E acontece que vale a regra de Cramer também, se o determinante for diferente de zero, então a gente pode escrever as soluções explicitamente. E tem também o volume do paralelepípedo, porque a partir da matriz a gente pode formar a matriz de Gram. A matriz de Gram é a matriz 3 por 3 formada considerando os produtos internos
Essa é a matriz de Gram. E, exatamente como no caso de matriz 2 por 2, essa matriz é o produto da matriz pela sua transposta. Mesmo porque o produto de matrizes, a gente pode olhar para ele de uma forma mais simples do que aquela expressão complicada, usando o produto de duas matrizes, você considera o produto interno de cada linha da primeira pela coluna da segunda. Aqui é U, né? Pena que o Wagner não está aí. Então, o determinante da matriz de Gram é igual ao determinante da matriz M vezes o determinante da matriz transporte, que é a mesma coisa. Então, o determinante de M é ao quadrado. E como antes, a gente conclui do mesmo modo que a matriz... Essa matriz aqui, que é a matriz cujas linhas são os vetores U, V e W, ela é dada em termos de um sistema de coordenadas. Aqui são as coordenadas desses vetores em relação a um certo sistema. Se eu mudar o sistema, passar desse sistema para outro, a matriz muda completamente, é outra matriz. Mas o determinante dela só pode, no máximo, mudar de sinal, porque o quadrado dele vai dar o determinante da matriz de Gram, que não depende do sistema de coordenadas. Assim sendo, nós podemos usar aquele mesmo processo que nós usamos no caso de calcular a área de um paralelogramo, podemos usar para calcular o volume de um paralelepípedo. A gente pode ter um paralelepípedo o volume de um paralelepípedo em função das suas arestas, que são vetores. Então, o determinante, o volume do paralelepípedo cujas arestas são dadas pelos vetores U, V e W, vai ser igual ao valor absoluto do determinante da matriz M, onde M é essa matriz aqui, cujas linhas são U, V e W. E nós já sabemos, a partir desta igualdade aqui, que embora a matriz mude, e pode mudar drasticamente quando eu mudo o sistema de coordenadas, o determinante dela não muda. Várias matrizes diferentes, todos com o mesmo determinante, pelo menos pode mudar o sinal. Mas porque o quadrado é mantido independentemente. Ok? Então, se eu quero calcular o volume desse paralelepípedo, se eu quero mostrar que esse volume é igual a esse determinante aqui, embora esse determinante seja aquele ali, eu posso tomar um sistema de coordenadas no qual o vetor U e o vetor V, podia até fazer mais, né? Mas não precisa não. O vetor U e o vetor V estão no plano Z igual a zero. E então, o vetor W é um vetor que tem coordenadas. Bom, aí eu não posso controlar o W. O W é então A3, B3, C3. E, bom, o vetor U é A1, B1, 0. O vetor V é A2, B2, 0. Então, eu não vou ter a audácia de querer desenhar o paralelogramo que tem esses três vetores aqui, U, V e W, que aqui estão como arestas, porque não vai dar. Mas vocês podem imaginar, nessa situação aqui, o U e o V estão no plano do... Eu posso sim, posso fazer aqui o sistema de coordenadas, vou mudar
Eu até vou fazer você botar um eixo lá, coincidindo com o vetor V. Então, o vetor V vai ser só, vai ter coordenadas z igual a 0 e x igual a 0. Então fica 0, B3, 0. É? Ah, é o V. O V fica sendo... Ah, eu não vou fazer isso, não. Vou deixar assim mesmo. Esquece essa figura aí. Eu vou ficar assim. Então, o C é a altura desse... Aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho a área do paralelogramo, essa área A. Essa área A é o valor absoluto do determinante de... A1, B1, A2, B2. O valor absoluto do determinante da matriz A1, B1, A2, B2. Isso que eu estou fazendo aqui tem no livro exatamente assim. O valor absoluto desse determinante. Então, o volume do paralelepípedo, cujas arestas são U, V e W, vai ser o produto da base, da área da base, pela altura. Mas a altura desse paralelepípedo é o C3. Isso aqui é a coordenada, é o valor absoluto do C3. Pô, eu estou positivo. A vezes C3. E A vezes C3 é exatamente o determinante da matriz. Assim, ele tem U, que é A1, B1, 0, o V, que é A2, B2, 0, e o C, que é A3, B3, C3. Bom, vou botar assim que eu não... Ok? Se você calcular esse determinante aqui, só tem um termo que é diferente de 0 nessa coluna, vai dar exatamente esse determinante vezes C2. De modo que isso aqui é o determinante dessa matriz, e como o volume, o determinante dessa matriz não depende do sistema de coordenadas, está provado que o determinante... Então, com isso, eu concluí a minha missão de restaurar o prestígio que foi duramente atacado por mim no começo da aula, que determinante, não é que determinante não sirva para nada, serve para 3 coisas. Né? Significado significado algébrico, que é a única função, no caso 3×3, é a única função, essa aqui é a única função trilinear alternada das linhas ou colunas de uma matriz, que assume o valor 1 na matriz de identidade, e do ponto de vista geométrico, o determinante é o volume do paralelepípedo, que tem aquelas linhas como suas arestas. Desculpe que eu atrasei 5 minutos. Fala. Aí tem uma propriedade que diz que o volume do tetraedro não é qualquer tetraedro vai ter volume igual a 1/6 daquele paralelepípedo. Não, claro que não. Se eu pegar um tetraedro gigantesco, ele não vai ter 1/6. Não, mas que esteja lá dentro. Não, você precisa, desculpa, Helena, mas você precisa formular a sua questão de modo mais completo. E pedia para eles calcular o volume de um tetraedro escrito lá naquele cubo. Ah, inscrito, quer dizer, os vértices do tetraedro são vértices do cubo. Pois é. Aí é outra história. Só que não era um tetraedro regular escrito ali. Lembra que você fez? Eu fiz até a figurinha aqui. Uhum. E aí ficou isso. Não, porque esse tetraedro também vai ter volume igual a 1/6 do volume do paralelepípedo. Fala, Wagner. Esse é o problema, Helena. A sua pendência é com o Wagner, não é comigo. Eu estou tirando o meu corpo de Não. Quem perguntou? Ah, sim. É porque... Isso, depois.
Não, eu vou só rapidinho para você. É porque aquele tetraedro, a aresta dele é raiz de 2. Na verdade, o volume dele é 1/3 do cubo. Tá? Ok. Então vamos ao intervalo.